um líder deveria ser escolha de Deus. Veja aí Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Marcos 3:13. Esse texto ele é bastante singular quando se trata de chamada de um líder. Por quê? Veja aí, Marcos 3:13. O que está escrito aí? Quem pode ler? Então ele subiu à região montanhosa e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Somente até aí, Cláudio. Veja que o texto está dizendo que Jesus subiu ao monte e chamou para si aquele a quem ele. Então toda a liderança deve ser escolha dele, de Deus. Isso também não inviabiliza a função de um líder que não foi chamado por Deus. E aí alguém pode dizer assim, que o professor está se contradizendo. Não, eu estou falando de casos específicos, que há uma necessidade na obra, só que o líder olha para os liderados e não vê alguém capacitado para executar aquela função. Então é necessário levantar alguém que, ainda que não tenha aquele chamado específico, para ocupar aquela função, até que Deus prepare alguém com capacidade para fazer aquilo. Isso não inviabiliza a presença de Deus e usar essa pessoa, mas em via de regra, em regra geral, é Deus quem escolhe o líder. E detalhe, quando o texto diz assim, e ele chamou para si aquele que ele quis, ele está nas entrelinhas dizendo, aquele quem eu chamo não deve ser contraditório, ou alguém que não pode contradizer. É mais ou menos assim, se Deus está chamando, então ninguém pode contrapor o chamado de Deus. Rejeitar. Se Deus chamou a Luciene, não há como alguém contestar o chamado dela. Não tem como contestar. Pode ser que a pessoa fique com inveja ou trabalhe contra, para que aquilo que ela está fazendo não saia de forma adequada, ou que venha sabotar o ministério, porque tem isso, sabotar o ministério do próximo, porque ele foi escolhido e eu não. Só que tem um detalhe, se Deus chamou, não há homem algum que venha contradizer ao chamado de Deus. E automaticamente, olha só, automaticamente, quando Deus escolhe um líder, esse líder ele já nasce com dom de liderança, de liderar. Se, por exemplo, vamos supor que vou pegar um pastor que é escolhido por Deus, ele já nasce com esse dom de pastorear. E esse dom de pastorear não pode ser confundido com o dom de pregar. Você entendeu? Porque nós temos na nossa mente que todo pastor ele tem que ser um bom pregador, e não funciona assim. Tem uns que só apacentam. Só apacenta. E apacentar é o quê? Cuidar da ovelha, tratar da ovelha, visitar a ovelha, alimentar a ovelha, fortalecer a ovelha. Essa é a função do pastor. Mas cabe hoje os pastores querer procurar. Sim, isso não inviabiliza que esse pastor não tenha o talento. Porque dom é uma coisa, talento é outra. Dom a pessoa já nasce, o talento a pessoa desenvolve. Ele pode não ser um bom pastor, mas ele tem que estudar, se aperfeiçoar para levar um alimento para a igreja. Talento. O dom dele é pastorear, mas o talento dele é pregar. Mas ele tem que ter o dom de reconhecer que vão vir pessoas. Sim, claro. Melhor, isso que eu ia falar, porque apesar de ser pastor, ele tem que saber também pregar, não tem? Ele Não. tem que saber levar uma palavra. Não necessariamente. Porque aí há uma confusão. Porque a partir do momento que eu vou fazer parte de um ministério e eu for com essa mentalidade de que aquele pastor ele tem que ser um bom pregador, eu vou me frustrar.
Não, mas eu não falo nesse sentido de ser um bom pregador. Não, é claro que ele tem que ter um conhecimento bíblico. Porque se eu for... Ele tem que ter, quando ele for aconselhar, ele tem que usar a Bíblia. Quando ele for pregar, doutrinar a igreja, ele tem que ter o conteúdo. Ele tem que se aperfeiçoar. Isso não quer dizer que necessariamente ele seja um Saber pregador. manusear a palavra. Sim, porque ele tem que saber, né? Ele tem que saber, só que não tem que ter essa cobrança, porque não é o dom dele. Você entendeu? Nós, dentro de um ministério, eu preciso entender, se tratando da arte de pregar, dentro do ministério, não serão todos os pregadores. Lógico que não. Não pode. Tem que ter lá 2, 3, 4, mas os demais não tem, não pode, não tem condições. Senão a igreja não é completa. Você entendeu? Então, por que eu estou falando dessa ideia de pastorear, de pregar? Porque traz evidências, traz publicidade. Todo mundo busca o quê? O nome no cartaz, a foto no banner. E olha que coisa interessante: pregar, pastorear, atrai a atenção de todos. Há pessoas que não se contentam apenas em ficar na porta. Aí que está o problema. Ele deseja o episcopado, mas o episcopado dele está equivocado. Vou voltar ao caso de Jeremias. Na mente dele, ele nasce numa família de sacerdote. O pai é sacerdote. Ele vê o pai executando as atividades dentro do santuário, dentro do templo, lá sacrificando animal. Ele está assistindo aquilo e o pai já está ensinando o filho: olha filho, quando você crescer, quando o seu pai não estiver mais no ministério, você vai fazer isso, olha o que o seu pai vai fazer, o seu pai vai cuidar do povo, vai pregar ao povo, vai auxiliar o povo. Então, na mentalidade de Jeremias, para quem não sabe, Jeremias está por volta aí, alguns dizem, por volta de 17 a 19, 20 anos de idade, quando Deus o chama. E quando ele diz que ele é um menino, dentro da cultura judaica, um homem ele só atinge a sua maioridade espiritual com 30 anos de idade. Então, muito provavelmente, Jeremias estava muito abaixo desses 30 anos, por isso que ele diz que ele era um menino. Ele não se trata que ele era um menino, criança, na sua infância. Não, ele já era um jovem, né? Ele já estava entrando ali na fase dos 20 anos. E olha que coisa interessante, ele passou todo esse tempo com seu pai e o Quias dizendo: olha filho, você vai fazer isso, a sua vida vai ser essa, você não pode casar com qualquer mulher, tem que ser virgem. Então na cabeça dele ele já estava planejando isso. Só que quando Deus aparece para ele, muda o ministério: olha, você vai ser profeta. Aí ele rejeita por 2 vezes. Primeiro ele diz que não sabe falar, depois ele diz que é um menino, ou seja, não sabe falar, não tem facilidade com as palavras, menino, inexperiência, eu não sei me comportar. Aí Deus está dizendo para ele: olha, eu vou te mostrar a vara de amendoeira, e depois a minha palavra não volta vazia, aquela coisa toda. Depois você vai ver o profeta Jeremias exercendo o seu ministério. Só que olha que coisa interessante, entra essa mudança no ministério de Jeremias, de chamado. Ele nasceu para ser sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. Entra naquilo que nós estamos falando. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Na cabeça de Jeremias, sacerdote. E olha que coisa interessante, ser sacerdote tinha, de certa forma, status. Por exemplo, um sacerdote em Israel era ter reconhecimento nacional. E quem não quer ser reconhecido nacionalmente? Como o grande líder da nação, líder espiritual, o líder do templo, o líder da sinagoga, onde todos iriam procurar para buscar as respostas de Deus. Quem não gostaria disso? Só que há um detalhe que a gente esquece às vezes, que Jeremias ele é contemporâneo do profeta Isaías. E o fim do profeta Isaías foi trágico. O rei Manassés o cerrou no meio. E certamente Jeremias sabia disso, ou quem sabe teria assistido o assassinato do profeta Isaías. Quando Deus vem com a proposta de ser profeta, peraí, ele vai colocar na ponta do lápis: o profeta é rejeitado, perseguido, ninguém vai aceitar a mensagem. Eu não quero isso. Só que tem um detalhe: não tem como você relutar contra a vontade soberana. Não tem. Se Deus o chamou para determinar a função, você não tem como fugir. Você pode sair, mudar de igreja, bater cabeça, mas se está designado para você executar aquela função, não tem como você fugir disso. Verdade. Mas a questão da porta aí, ela já é um caso diferente, porque entra quando você é um diácono, um oleiro, você
já não tem aquela escolha, eu vou ser obreiro, mas eu não vou ficar na porta. Aí já é diferente, aí já entra. Não, eu sempre tenho o exemplo do diácono na porta, é um exemplo, mas isso aqui, enfim, no caso da Luciene, ó, e quantos outros aí estão executando funções que ele não gostaria de fazer? O que ele gostaria de fazer era outra coisa. Mas é melhor obedecer. Cada um tem um jeito. Por exemplo, eu sou uma péssima pessoa para dar bronca nas pessoas. Eu vejo uma menina sentada, eu até cheguei aqui o diácono, eu não falei agora. Era um dia que ela pensando se ele não estava, porque ela já tem mais um jeito. Sim. E a menina sentou com o vestido rachado e fez assim com as pernas, ela pareceu tudo. Aí a outra irmã falou para mim. Eu estava presente. Eu quase que eu falei para alguém, ó, vai lá, porque daqui a pouco. Eu não tive coragem para ajudar o Alexandre agora, eu não tive coragem. O medo da menina desviar da igreja e a minha consciência ficar Sim. pesada. Até mesmo porque ela já estava praticamente afastada e está voltando agora. Então eu fiquei com medo. Então, assim, não, irmã Cláudia, eu entendi a sua colocação e de repente, não é que você não vai ser uma diaconisa, porque você pode ser uma diaconisa, mas de repente você não tem aquela personalidade para chegar na pessoa, mas você como diaconisa pode fazer uma outra atividade dentro do ministério diaconal, independente, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos capítulo 6. Se nós entendemos aqui que é Deus, olha só, se nós entendemos aqui que é Deus quem escolhe o líder, então esse líder automaticamente já recebe o dom de Deus. Ó, qual que é a diferença de dom e talento? Dom, você já nasce com ele, desde o ventre. Mas talento você adquire. Por exemplo, se trazendo para a prática da pregação da palavra, todo pregador deveria ter o dom de pregar. Mas existem pregadores, e aí quando eu falo pregador, eu estou falando de qualquer tipo, qualquer área dentro do reino, tá? Qualquer liderança. Líder de jovens, líder de senhoras, líder de louvor. Mas vamos se tratar da arte, da pregação, que é o meu caso. Todo pregador tem que ter o dom para pregar. Deveria ter o dom para pregar. Só que nem todos têm o dom para pregar. Isso não impede de alguém ser pregador, porque ele pode adquirir o talento, ele pode aprender a pregar, que é diferente. Aprender a pregar é uma coisa, e sair pregando não há nada errado nisso. Só que quando você ouve um pregador que tem um dom, é diferente. É diferente. A diferença é você comer uma comida que não está bem temperada. Um exemplo bem ralo, né? Mas quando você ouve um pregador que tem um dom, você está comendo uma comida que tem tempero. É diferente. É diferente. Acharam Atos capítulo 6? Acharam? Sim. Quem pode ler o versículo de número 3? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Êxodo 18. Vamos lá, Êxodo 18. Atos 6:13. Êxodo 18, do versículo 7 ao 12. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Pula para o versículo 17, Priscila, por favor. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Continue. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz,
eu te aconselharei e Deus será Observa, contigo. continue, observe agora. Continue. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas de Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura o versículo onde ele está orientando Moisés, dizendo assim: escolhe homens maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. É o 21. Lembra nós o 21, Priscila? E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, Ó. tementes a Deus. Vamos lá. Capaz. O que mais? Tementes a Deus. Tementes. Homens de verdade. Como é que é? Homens de verdade. Homem de verdade. O que mais? Que aborreçam a avareza. Averso à avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Bom, voltando lá para Atos capítulo 6, versículo 3, nós temos aqui boa reputação. Oi? Averso à avareza. Então tem que colocar Êxodo 18 a partir do 21. Isso, pode ser. Rapaz, essa avareza é ruim, né? Ai, isso aí é muito bom, hein? Olha só. Na escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, versículo 3, houve a necessidade, por quê? Olha que eu saio da frente, tá? Capazes, tementes, homem de verdade, averso à avareza, boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Requisitos para um líder: capaz, tementes, homem de verdade, averso à avareza, boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Esses dois textos, eles são clássicos quando se trata de requisitos para uma boa liderança ou para a escolha de um obreiro ou de uma obreira, né? Em Atos capítulo 6, nós estamos vivendo um dilema. Por favor, voltem lá em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 1 e o 2. Quem pode ler? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os judeus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Bom, Em Atos capítulo 6, nós temos a primeira reunião apostólica, a primeira reunião ministerial da igreja primitiva que acabara de nascer. O que chama a atenção é que há aí uma atuação maligna. Perceba aqui, se tratando de obra de Deus, nesse texto há uma ação maligna. E qual é a ação maligna? O diabo vai gerar uma contenda entre as esposas dos convertidos judeus e as esposas dos convertidos gentios, aonde que na distribuição dos alimentos, enfim, das necessidades básicas, as esposas dos judeus estavam recebendo a mais do que as esposas dos gentios. Isso gerou uma confusão, e essa confusão chegou na liderança da igreja. E aí a liderança da igreja reúne-se, os 12 apóstolos. Aí já não tem mais Judas, né? Matias já está ocupando o lugar de Judas. E a decisão, olha, nós não podemos abandonar a palavra para poder servir a mesa. E aonde fica a ação maligna? Satanás estava usando a distração
para poder fazer com que a palavra não fosse disseminada, fazendo com que a liderança, os pregadores, se distraíssem e fosse servir a mesa, enquanto a palavra seria negligenciada. Percebendo isso, a liderança da igreja decide escolher homens, auxiliares, líderes, diáconos. E veja as qualidades desse diácono, desse líder. Gente, isso aqui é para bater em nós, tá? Boa reputação. Isso aqui envolve toda a sua vida. Isso aqui fala de conduta, comportamento, caráter. Ninguém pode ser colocado como líder, executar uma função, se ele não tiver uma boa reputação. Olha aqui, olha aqui. Nenhum grupo de liderado irá seguir, obedecer e executar as funções de um líder que não tem uma boa reputação. Tente imaginar se o seu pastor, você ficar sabendo de um podre dele. Ainda que ele esteja agora em sinceridade com Deus ou fazendo a vontade de Deus, mesmo que seja algo do passado, você olharia esse seu líder com os mesmos olhos? Dificilmente. Então, líder, você, boa reputação, comportamento, conduta. 2, cheio de sabedoria. Se não tem, peça. Gente, vamos concordar, quantos líderes analfabetos de Bíblia? Lembrei daquele vai e adultera. Meu Gente, quando você vai lá acho que é na segunda carta de Timóteo, Paulo dizendo para Timóteo, dizendo assim: o obreiro aprovado tem que saber manejar bem a palavra. Não está se tratando, não está falando de pregador, está falando de obreiro, líder. Gente, uma coisa, vocês aqui recebendo informações, aprendendo a palavra de Deus, vocês jamais serão membros normais. A tendência que essa sabedoria ela não inclui só conhecimento somente na palavra, mas para tomar decisões. Sim. Quando vai aquelas duas mulheres que colocaram a criança ali diante de Salomão, é verdade. Não tem que ter uma sabedoria para ajudar. Tem, exatamente. Por isso que não tem desculpa para quem está aqui. Porque você está tendo acesso à informação, você está tendo sabedoria, então você jamais será um membro normal. Os membros, a partir do momento que Deus te chamou para ser líder e você aceitou, você não é mais um ser humano normal. Acabou. Você não será mais o mesmo dentro da igreja, dentro do ministério. Esquece. E outra coisa, se você quiser largar tudo, jamais você será um ex-diácono, ex-pregador, ex-evangelista. Uma vez que aceitou o chamado, esquece. Agora tem um detalhe: quando Paulo usa o termo tem que manejar bem a palavra de Deus, me presta uma Bíblia. Alguns têm dificuldade de entender qual que é o significado da palavra manejar. A palavra manejar significa isso aqui, ó. Folhar a Bíblia. Uma vez eu ouvi um camarada, um amigo meu uma vez foi pregar. Ele contou isso para mim há uns 15 dias. Ele falou que foi pregar, né? Subiu no púlpito, pegou o microfone. Abra sua Bíblia no livro do profeta Naum. Ele me disse, esse amigo meu, que ele ouviu o obreiro de trás folhando e dizendo: na onde fica? Nós agradecemos. Se eu tiver presente, você dá uma dessas comigo. Eu falei: você não fez parte das nossas aulas. Isso aí foi boa. Na onde fica? Não, ele falou sério, que ele ficou folhando. Analfabeto de Bíblia. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, cheio de sabedoria. Não, difícil. Uma vez, quando eu me converti, deixa eu contar um pouquinho do meu pouquinho de história. Quando eu me converti, dia 8 de agosto de 2000,
Tinha acabado de completar 18 anos. E eu tinha um pastor, que hoje dorme no Senhor, o pastor Paulo Silas. O pastor Paulo Silas, ele é o pastor do Rodrigo Soeiro da Igreja Adai. Então, o pai dele foi o meu pastor. Então, gente, eu era apaixonado, porque o pai dele pregava demais. Aliás, essa coisa de pregar na pedestal eu peguei dele, que eu achava tão lindo o jeito que Deus usava ele, que quando eu aceitei Jesus e comecei a ir aos cultos, principalmente de doutrina, de domingo, que a igreja era lotada, eu vi aquele homem pregar, eu falei, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Naquele momento eu descobri qual era o meu chamado, que Deus te mostra qual é o chamado que você vai seguir. Deus te mostra. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a saber, procurar saber como que faz, ou como é que faria para ser pregador. Eu me lembro que um dos obreiros olhou para mim e disse, você quer ser pregador? Eu lembro como hoje, escola bíblica dominical. Tem igual. Gente, eu frequentei escola bíblica dominical durante 20 anos. Nunca deixei de ir numa escola dominical. Livro. Sabe aquela passagem da viúva que teve o azeite aumentado? Eu me lembro, Diácono Alexandre, que eu chegava em casa, eu trabalhava, com 18 anos eu trabalhava, eu chegava em casa, eu não via a hora de chegar na sexta-feira. Por quê? Na sexta-feira eu chegava em casa, tomava banho, jantava, ia para o meu quarto e ficava a noite inteira estudando. Virava. Você sabe o que é chegar 8, 9 horas e ficar até de manhã estudando, pesquisando? E eu fiquei naquele texto onde Eliseu ora e Deus multiplica o azeite da viúva, durante 6 meses estudando o mesmo texto. 6 meses estudando aquele mesmo texto, para me aprimorar, né? Pouco dias lembra que o texto diz, e uma mulher das mulheres e dos filhos dos profetas. Pouco tempo atrás eu descobri qual era o nome do profeta, ou do marido daquela mulher, que eu não passei 6 meses e não descobri. Obadias, mordomo de Acabe, que quando houve a seca, que não choveu, ele tirou do próprio bolso dinheiro para manter a escola de 100 profetas. Mas tudo isso aí é um estudo, não é? Sim. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Bíblia. Não, tudo bem, está na Bíblia. Claro que você vai estudando e vai descobrindo. Mas não ligou. Não, aí você vai descobrindo. Aí o que acontece? Aquele marido, ele contraiu uma dívida porque ele sustentou na seca 100 profetas. E quando ele não tinha mais recurso, ele acabou morrendo, mas deixou a dívida. Aí, no entanto, a mulher olha para Eliseu e diz, e tu sabes que o meu marido era teu servo. Por quê? Porque quando Eliseu substitui Elias era o líder da escola de profetas. Eliseu praticamente cresceu junto com o esposo daquela mulher. Quando Elias morreu e Eliseu assumiu o cargo de chefe do professor, chefe da escola de profetas, ela foi, tu conhece meu marido e sabe que ele é servo. E ali em dezembro, eu só descobri isso depois de muitos anos, e mesmo assim eu descobri tudo. Então veja bem, eu fui, e eu me lembro, a minha consagração de evangelista foi em 2009, já tem 11 anos, vai fazer 11 anos, não, já vai fazer 11 anos. E olha que coisa interessante, durante esse todo tempo, vou fazer agora, a primeira vez que eu preguei foi em 2003, então tem 16 anos, 17, em abril fez 17, eu me lembro que foi no retiro de jovens, Isaías 53, a minha primeira pregação, então tem 17 anos, então assim, e ainda hoje eu não sei nada, às vezes eu ouço o bispo pregar, eu falei, meu Deus, de onde que ele tira tudo isso? Com todo esse tempo de 17 anos estudando a palavra de Deus e pregando. Então assim, tem que ser cheio de sabedoria. Peraí, sabedoria e conhecimento. Sabedoria. Você falou uma coisa interessante. Porque você ter conhecimento é uma coisa. Exatamente. Sabedoria é Priscila, existe, e demais alunos, existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Com certeza. Não basta apenas ser cheio de conhecimento, você precisa da sabedoria. E qual que é a diferença de conhecimento para a sabedoria? Como é que você adquire conhecimento? pesquisando, estudando. O que você está fazendo? Lendo, estudando, pesquisando. E sabedoria? Cada clique. Aplicando.
é pôr em prática aquilo que você aprende. Porque não adianta você receber sabedoria, receber informação e não pôr em prática aquilo que aprende. Você não está sendo sábio, você está adquirindo conhecimento. Ser cheio de sabedoria é pôr em prática aquilo que aprendeu. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Ó, comportamento, intelecto e espiritual. Quando você vai para Êxodo 18, olha só, não foge, não é muito diferente. O que está acontecendo em Êxodo 18? Até o bispo pregou ontem. Êxodo 18, Moisés está liderando o povo de Israel. Ele está sentado numa pedra, numa rocha, e ele ficava de manhã até a tarde ouvindo o povo. E o povo ali é entre 2 milhões a 3 milhões de seres humanos, de hebreus. Ele está sozinho, com mais de 80 anos, sentado numa pedra julgando o povo. Tente imaginar os casos que ele pegava. Ele tinha que resolver problema de economia, problema de casamento. Você entendeu? E ele está sentado ali, de repente ele recebe a visita do sogro. Porque quando ele saiu de Midian para libertar o povo hebreu, ele deixou a esposa e os filhos com o sogro. E agora eles já estão no deserto, passou-se muito tempo. Jetro decide levar a família, a esposa e os filhos para ir lá aonde Moisés está acampado. E quando Jetro chega, todos se alegram, e no outro dia, quando Jetro vai ver o trabalho de Moisés, Jetro está analisando, examinando como que Moisés está trabalhando. E aqui eu aprendo um grande princípio. Um grande princípio. Às vezes, você tenta até fazer a coisa certa, de forma errada. Qual era a forma certa que Moisés estava fazendo? Moisés estava sentado, julgando o povo, irmãos. O desejo dele de ajudar o povo era uma coisa que tinha. Quem concorda comigo que tinha fundamento? Sim. Ajudar o povo, orientar o povo. Não tinha, mas ele estava fazendo de forma errada. Por quê? Porque ele concentrou todo o poder nele. Só nele, né? E aí o líder que concentra tudo nele tem um final trágico. Tem que saber delegar. Olha só, todo líder que concentra tudo nele, ele tem problema de ficar estressado, pegar alguma doença, sobrecarregado. E aí o que tem? Aí o que acontece? Ele até está fazendo uma coisa válida, uma coisa certa, de forma errada. E aí que Jetro dá o conselho para Moisés: olha, escolha homens capazes, homens capazes. Porque se você colocar, se há um líder que não tem capacidade de executar aquilo, gente, a obra está sendo prejudicada. Capaz, tementes a Deus, tem que ser crente. Sim. Tem que ser homem de verdade ou mulher de verdade. Tem que honrar a calça que veste. Aquilo que Jesus disse, sim, sim, não. Tem que caber aqui, homem de verdade. E homem de verdade, não estou falando de masculinidade, não estou falando de virilidade. A gente está falando de caráter.